Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta para mais um bate-papo. Você está no canal Teologia e Liderança comigo, Leonardo Nascimento. Estamos batendo um papo sobre teologia, liderança, gestão, negócio e sempre usando a palavra de Deus como nossa base. Hoje nós vamos falar sobre não viva com medo. É isso mesmo. E o tema que nós vamos utilizar está no livro de Jó, capítulo 3, versos 25 e 26, que dizem assim: porque o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sossegado, nem repousava, mas veio sobre mim perturbação. Por muito tempo, esse texto de Jó, ou a história de Jó, me deixou intrigado, né? Porque, como alguém tão bom, como o melhor crente da sua geração, isso dito pelo próprio Deus, é acometido por uma série de calamidades que mudam radicalmente a sua história. Tudo que uma pessoa valoriza, Jó perdeu. Perdeu os filhos, a esposa foi embora, perdeu a saúde, a riqueza, a fortuna, né? Aquilo que ele construiu ao longo da sua vida. Mas ele conseguiu manter a fé, manter sua expectativa em Deus. E aí, lendo esse texto, eu tive alguns insights, porque ele diz: o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. E aí eu ficava me perguntando como o melhor crente da sua geração, alguém que foi elogiado pelo próprio Deus, alguém que era uma referência onde ele vivia, como o Jó vivia com medo. Porque medo, temor, é fé negativa. Da mesma maneira que a fé te projeta, te faz avançar, te faz romper, o medo te faz retroagir, te faz andar para trás, te faz perder o que você já conquistou. Nós vemos isso no episódio de Mateus 14, a partir do 21, quando Simão Pedro desce do mar, né? E aí Jesus manda que ele viesse. E ele diz: mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor Jesus disse: vem. E aí ele começa a caminhar, ele desce do barco. Mateus não diz quantos passos ele deu, mas diz que ele começou a caminhar sobre o mar. E a expressão bíblica diz: e temendo o vento forte, olhou para o fundo e começou a afundar. Ou seja, enquanto Pedro não temeu, enquanto o seu medo foi esquecido, ele subjugou as leis da física, da natureza, andou sobre as águas, até ter medo de novo. Às vezes você começa a fazer alguma coisa, toca um projeto, um ministério, uma equipe, um departamento, aí está dando tudo muito certo. Aí você, mas eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de não corresponder à expectativa das pessoas. Mas a grande verdade é que o medo não é bom conselheiro. O medo não ajuda. Às vezes o medo nos impede de entrarmos em algumas enrascadas, é verdade. Mas quando o medo é paralisante, quando o medo te tira de foco, ele é terrível. Então, por causa do medo, Pedro voltou a afundar, né? Pedro estava andando sobre o mar e começou a afundar. E agora, olhando para o texto de Jó, nosso assunto de hoje é não viva com medo. E aí ele diz: porque o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Então vivia com medo e com receio de alguma coisa dar errado. Será que você também não vive assim? Com medo de perder o controle? Com medo de ficar sem dinheiro? Com medo de perder o emprego? Com medo de perder a estabilidade? Porque uma pessoa que vive com medo, em algum momento ela deixa de confiar. Não dá para colocar na mesma prateleira confiança e medo. Não dá. Então nós estamos falando de Jó, um homem rico, bem-sucedido, uma referência onde ele vivia, com uma família estruturada, abençoada, e ele era o melhor crente da sua geração. Quem disse isso foi o próprio Deus. Quando Satanás se apresentou lá junto com os anjos, o Senhor perguntou: viste meu servo Jó, homem íntegro, fiel e que se afasta do mal? E Deus ainda disse: não há ninguém na terra como ele. Então Jó era o melhor crente da sua geração, mas ele vivia com medo dos seus filhos falharem e serem punidos, com medo das coisas fugirem ao seu controle,
com medo de não dar certo. E esse temor, não vou dizer que atraiu essa calamidade, mas a resposta de Jó diz muito sobre como ele vivia. Será que você também não vive assim? Trabalha muito para guardar dinheiro, mas não usufrui. Vive correndo de um lado para o outro, não relaxa, não descansa, não aproveita. E quando alguém questiona, você diz, mas eu preciso semear, eu preciso pensar no futuro. Com certeza nós precisamos pensar no futuro. Mas a grande verdade é que o futuro ele não pode roubar o seu presente. Tempo de qualidade, cuidar dos filhos, cuidar da família, viver o melhor momento da vida. Eu conversei com uma pessoa e ela disse assim, mas eu preciso construir alguma coisa para os meus filhos. E eu disse, tá certo. Mas se você não estiver aqui, o que vai ter adiantado todo esse trabalho? Seus filhos crescem, você não os conhece, você não sabe das suas preferências, você não sabe do que eles buscam, do que eles gostam, porque você não tem tempo. Com medo de perder o emprego, com medo de perder dinheiro, com medo das coisas darem errado. E às vezes, por causa disso, por causa desse medo, as pessoas perdem o foco, perdem o propósito, saem da dependência de Deus. Nós falávamos esses dias sobre o maná. O maná, ele durou 40 anos. O maná começou a cair e ele caiu até que Israel pudesse colher. Mas qual era a ideia do maná? Era que o povo aprendesse a confiar. Quando a gente não confia, a gente tem medo. Quando a gente não confia, a gente vive com um medo exagerado, paralisante, que atrapalha, que nos impede de romper, de ousar, de sonhar. Porque o medo é sinônimo de temor. E temor é fé negativa. Da mesma maneira que a fé te projeta e te faz ousar, o medo te faz andar para trás. Então o maná, ele caía todo dia, Deus mandava todo dia, e eles precisavam pegar só o que eles iriam utilizar naquele dia. Só na sexta eles poderiam colher por 2 dias, porque no sábado não podiam trabalhar. Mas o que acontecia? Alguém pegava para mais de um dia, porque eles pensavam o seguinte, se amanhã Deus não mandar? Só que Deus não concebe a ideia de que Ele prometeu e você não consiga acreditar. Se Ele falou que vai fazer, é isso que você precisa crer. É isso que você precisa esperar. Então o povo pegava maná para 2, 3 dias. E aí o maná excedente, o maná que eles escolhiam a mais, estragava. Mas o que eles escolhiam na sexta-feira, que era para sexta e sábado, esse não estragava. E aí Deus dizia, Moisés, vai lá, diz para o povo, para eles pegarem só o que eles vão colher, o que eles vão consumir hoje. E aí falava, o povo, mais uma vez, ia lá, pegava mais maná do que necessitavam. Por quê? Porque na cabeça deles, se Deus não mandasse no dia seguinte, eles tinham reserva. Mas Deus queria que eles aprendessem a confiar. A minha pergunta é, qual momento da vida você está atravessando? Será que tudo que tem acontecido na sua vida não é Deus tentando te fazer, te ensinar a confiar? Querendo que você aprenda a deixar o medo de lado? Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas o medo é importante porque por causa do medo nós evitamos um monte de coisa, um monte de tragédias. Mas às vezes por causa do medo você não vai. Por causa do medo você não tenta, por causa do medo você não ousa, por causa do medo você não avança. Jó, por exemplo, a gente não está aqui para questionar a fidelidade, o relacionamento de Jó com Deus, porque o próprio Deus disse que não havia ninguém como Jó. Mas as palavras de Jó diz como ele vivia, como era o estilo de vida dele. Vivia com medo e com receio das coisas darem errado, das coisas saírem do controle. Será que você também não está vivendo assim? E aí no verso 26 ele diz, nunca estive descansado, nem sossegado e nem consegui repousar, mas veio sobre mim perturbação. Às vezes as pessoas constroem uma fortuna, um patrimônio, uma vida com muita estabilidade, mas elas não conseguem descansar, elas não conseguem repousar e elas não conseguem sossegar. Estão sempre inquietas, preocupadas e vivem com medo. O que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu.
Deixa eu te falar, é tempo de confiar. Não viva com medo. Por mais difícil que seja o momento da vida que você atravessa. Creia, confie. Você não vai meter os pés pelas mãos, é claro. Você não vai fazer bobagem, é claro. Mas você precisa confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tem gente que tem medo de tentar. Teve um problema de relacionamento, nunca mais se apaixonou. Tem gente que tem medo de empreender. Teve um problema com um sócio ou com um colaborador, nunca mais empreendeu. Tem gente que teve um problema na igreja, no ministério, se afastou, largou de mão, nunca mais voltou. Por causa de uma experiência ruim, o medo tomou conta da sua capacidade de empreender, da sua necessidade de se relacionar e talvez tenha bloqueado o seu ministério. Está com medo de quê? A vida não é quantas vezes você bateu. A vida não é se a porta abriu. É se você ainda acredita que vale a pena bater. Porque quando você acredita que vale a pena bater, você tenta de novo, e de novo, e de novo, até a hora que a porta vai abrir, porque o Senhor Jesus disse que batei e abri-se-vos-á. Então, por mais difícil que esteja a sua situação, não viva com medo. Que o exemplo de Jó sirva para trazer despertamento. O que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Não viva com medo, não viva com receio de não dar certo. Você só vai saber se dá certo, se dará certo, se você tentar. E que esse exemplo aqui do verso 26, nunca estive descansado, nunca sosseguei, nem repousei até que veio sobre mim perturbação. Descanse, repouse, sossegue e viva o que você trabalhou para viver. Viva o que Deus te proporcionou, o que Deus te deu. Mas não deixe que o medo roube suas oportunidades, roube sua tranquilidade ou roube os melhores anos da sua vida. Ok? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Não viva com medo, baseado na experiência de Jó. E você está no canal Teologia e Liderança comigo, Leonardo Nascimento. Se você está gostando dos vídeos, da palavra, comente, curta, compartilhe, faça essa palavra chegar. Que às vezes a gente conhece alguém que está passando por uma situação que às vezes essa palavra é uma palavra na medida para essa pessoa. Compartilhe, faça ela chegar. Ok? E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e nos ajude a compartilhar palavras de fé, de esperança ou palavras que tenham um ensinamento que agregue na sua vida, no seu ministério, no seu negócio. Ok? Um abraço grande, obrigado pelo tempo e até breve.